Da tribuna, o senador Rogério Marinho rebateu mentiras do presidente Lula e expôs como o presidente e seus ministros se contradizem constantemente, enfatizando o que chamou de estelionato eleitoral. O senador iniciou seu discurso anunciando que se licenciará do cargo para se dedicar às eleições municipais, enfatizando a necessidade de que a população identifique com clareza nos partidos os valores que defendem. Ele enumerou valores defendidos por seu partido e disse: é importante que esta população tenha a nitidez necessária para identificar quem são os partidos e os candidatos que se identificam com essas bandeiras, para que não sofram, como vem sofrendo periodicamente, o que nós denominamos de estelionato eleitoral. Marinho, então, expôs uma série de mentiras e contradições de Lula e seu governo, como no exemplo em que o presidente disse que é contra a taxação de importações abaixo de $50, mas seu governo fez exatamente isso. O senador disse: o presidente da República hoje numa entrevista, mais uma das entrevistas que o presidente faz, fala que é contra a taxação das compras da Shein, da Shopee, das blusinhas, como foi colocado pela grande mídia. Fala que é contra e que é um crime se taxarem as blusinhas, porque se taxam principalmente as pessoas mais pobres, que têm compras de pequena quantia, de pequena monta. Ora, se o presidente da República diz que é um crime, por que é que o ministro da Fazenda fala de forma diferente? O senador explicou: há claramente um estelionato na forma como o presidente Lula se dirige à população brasileira, muito mais preocupado com a forma e a maneira como ele é recebido pela população do que em dizer a verdade. E aí vem aquele paradoxo da tal da fake news. O governo está tão preocupado com a fake news, mas não está entendendo que o primeiro que seria processado seria o próprio presidente Lula, por fazer e por falar tanta fake news para a sociedade brasileira. O senador Rogério Marinho alertou sobre a desastrosa condução da economia e suas consequências e disse: estamos todos embarcados, somos todos passageiros nesse enorme navio ou avião. Nós queremos e precisamos ter estabilidade política, previsibilidade, segurança jurídica. Está bom de improvisação, está bom de populismo fiscal. Eu acho que o Brasil não suporta mais a maneira como este governo está se comportando de maneira errática. Isso prejudica a economia, inibe os investimentos, afugenta aqueles que, porventura, teriam que ter a coragem de alocar recursos para gerar emprego, renda e oportunidade em nosso país. O senador disse que a oposição continuará propondo alternativas e voltou a alertar: o povo brasileiro não aguenta mais aumento de impostos. Nós temos que buscar alternativas que levem em consideração a diminuição de gastos públicos. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele
para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, senhores senadores, primeiro, senhor presidente, eu gostaria de falar a respeito de um assunto que amanhã nós vamos nos debruçar com mais cuidado, que é o fato de que amanhã estarei tirando uma licença sem remuneração por 4 meses, com uma missão partidária. Nós iremos fazer um breve período de descanso, mas nós temos as eleições municipais, que são muito importantes para todo o país, em especial para o nosso partido, o PL. Então nós pretendemos, ao longo dos próximos meses, nos dedicar a essas eleições, porque elas são, na verdade, um preâmbulo para as eleições nacionais de 2026, tão importantes para o nosso país. Nós precisamos e temos a responsabilidade de passar para os eleitores brasileiros a questão da nitidez ideológica e programática necessária que os partidos precisam ter para serem identificados pelos seus eleitores. Eu tenho afirmado, senhor presidente, que a grande maioria da população brasileira tem um perfil conservador. Conservador na forma como encara a vida, a sociedade, com valores que são indeléveis e são absolutamente característicos da nação brasileira.
de respeito à família, à vida desde a concepção, ao direito de propriedade, ao livre-arbítrio e à liberdade, a um Estado que de fato sirva a população e não se sirva dele. E é importante que esta população tenha a nitidez necessária para identificar quem são os partidos e os candidatos que se identificam com essas bandeiras, para que não sofram, como vem sofrendo periodicamente, o que nós denominamos de estelionato eleitoral. Então, a partir de amanhã, estarei me licenciando por 4 meses e o eminente senador Flávio Azevedo, lá do meu estado, estará cumprindo a sua missão aqui, não tenho dúvida nenhuma, com o mesmo cuidado e a mesma dedicação que tem caracterizado a nossa atuação. Mas, senhores senadores, essa semana nós fomos surpreendidos, aliás, não é mais surpresa, todos os dias praticamente esse governo nos oferece mais uma demonstração do descaso, do despreparo, da falta de cuidados com que ele trata a questão fiscal no Brasil e as finanças públicas. Nós descobrimos, através de uma reportagem de um importante jornal do país, que o governo haveria superestimado as receitas da Previdência em 12 bilhões de reais, o que permitiu que fosse revertido contingenciamentos e mais gastos de fundo eleitoral e oportunista que tem desequilibrado a economia brasileira e tem trazido sérios transtornos para a nossa sociedade. Não basta um presidente da República que nos brinda com pérolas diárias de demonstrações reiteradas de que não conhece e, o pior, não se importa com os efeitos das suas bravatas na vida dos brasileiros. Esses 12 bilhões, nós tivemos o cuidado de pedir ao Tribunal de Contas da União, e sem dúvida nenhuma é mais uma das ações que nós entramos naquela corte, que investigue e apure as responsabilidades para que nós não possamos ou não tenhamos o desprazer de repetir-se no futuro a forma descuidada e criminosa com que a administração pública tem sido tratada pelos governos do PT, como aconteceu num tempo muito recente. E nós vimos o resultado em 2014, 2016, com a maior catástrofe econômica com que nos deparamos, com uma redução substancial do nosso produto interno bruto, com o desemprego, com o fechamento de centenas de milhares de empresas e, principalmente, com uma situação de fragilidade para aqueles mais necessitados que o Partido dos Trabalhadores faz de conta que defende. Nós estamos diante de um presidente da República que, segundo o próprio ministro Haddad, disse que se surpreendeu, vejam os senhores, com o tamanho dos subsídios que são submetidos ao orçamento brasileiro. Talvez ele não tenha lido o que falou o Tribunal de Contas da União quando avaliou as contas do governo de 2023, abre aspas. É preciso ressalvar que o resultado fiscal do governo central é fortemente comprometido indiretamente pelo volume de benefícios tributários, financeiros e creditícios que só em 2023 significaram algo em torno de 646 bilhões de reais. E, especificamente, este governo foi responsável por quase 8% desse recurso, representando só em 2023 novos acréscimos que totalizaram 68 bilhões de reais. Senhor presidente, eminente senador Rodrigo Pacheco, Vossa Excelência, que junto com o líder se colocou numa posição de buscar uma alternativa ou uma solução para a questão da reoneração, desoneração da folha, talvez fosse interessante se debruçar sobre esse texto do Tribunal de Contas, que mostra que o governo atual, só em 2023, permitiu que 68 bilhões de novos benefícios fossem acobertados ou abarcados por uma parte da economia brasileira. Então vejam os senhores que este é um governo que fala uma coisa e diz outra. O presidente da República hoje, numa entrevista, mais uma das entrevistas que o presidente fala que é contra a taxação das compras do Shein, do Shopping,
das blusinhas, como foi colocado pela grande mídia. Fala que é contra e que é um crime se taxar as blusinhas, porque se taxa principalmente as pessoas mais pobres, que têm compras de pequena quantia, de pequena monta. Ora, se o presidente da República disse que é um crime, por que que o ministro da Fazenda fala de forma diferente? Por que que o governo aqui, no Senado da República, defendeu inclusive o acréscimo desse aditivo junto ao projeto originário? Me parece que há claramente um estelionato na forma como o presidente Lula se dirige à população brasileira, muito mais preocupado com a forma e a maneira como ele é recebido pela população do que em dizer a verdade. E aí vem aquele paradoxo do tal do fake news. O governo está tão preocupado com fake news, mas não está entendendo que o primeiro que seria processado seria o próprio presidente Lula, por fazer e por falar tanto fake news para a sociedade brasileira. Amanhã, provavelmente, nós teremos, eminente senador Oriovisto, mais uma reunião do Copom. E todos os analistas que trabalham o mercado e a economia brasileira avaliam que, diante das declarações feitas pelo presidente Lula, que disse que para resolver a situação fiscal do Brasil é necessário apenas o aumento de arrecadação e a diminuição dos juros, avaliam que a tradução em bom português é que o governo vai continuar aumentando impostos. E na hora em que houver a troca do presidente do Banco Central, salve-se quem puder, porque nós vamos voltar à era do Tombini, onde a diminuição dos juros será feita de maneira artificial. Eu espero que o bom senso impere, porque por mais que nós sejamos oposição aqui nessa casa, nós estamos todos embarcados, somos todos passageiros nesse enorme navio ou avião chamado Brasil. Nós queremos e precisamos ter estabilidade política, previsibilidade, segurança jurídica. Tá bom de improvisação, tá bom de populismo fiscal. Eu acho que o Brasil não suporta mais a maneira como esse governo está se comportando de maneira errática. Isso prejudica a economia, inibe os investimentos, afugenta aqueles que, porventura, teriam que ter a coragem de alocar recursos para gerar emprego, renda e oportunidade no nosso país. Senhor presidente, eu espero que o Brasil encontre o seu rumo. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel de sermos uma oposição vigilante, mas uma oposição propositiva. E Vossa Excelência, que assumiu esse papel de protagonista, de buscar alternativas. Vamos buscar alternativas, senhor presidente, que não onerem mais a população brasileira. O povo brasileiro não aguenta mais aumento de impostos. Nós temos que buscar alternativas que levem em consideração a diminuição de gastos públicos. Aliás, o senador Amin, que aqui está, e eu quero só 30 segundos para concluir, foi autor de um projeto que tramitou o ano passado nessa casa, que obriga o poder público federal a fazer avaliação dos gastos públicos. E na hora em que eles não tiverem pertinência, tempestividade, não gerarem mais emprego, renda, eles teriam que ser, de algum momento e de alguma forma, retirados. Eu acho que esse é que é o caminho do aumento da produtividade, de sensatez na questão da aplicação de recursos e, sobretudo, na eficácia da administração pública. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, líder Rogério Marinho. Próximo orador inscrito, senador Plínio Valério. Senador Oriovisto Guimarães. Senhor presidente.